Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa. Estamos na série Conversas sobre a Justiça. Hoje temos o enorme gosto de receber o Sr. Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, oficial de Justiça, o Dr. António Marçal. Muito obrigado por estar aqui. É um prazer recebê-lo aqui na Casa de Lisboa dos Advogados, porque de facto nós entendemos, aliás, o espírito que preside a estas conversas é um espírito que devemos estar todos a trabalhar para o mesmo lado e ter a consciência do bem comum, em vez de andarmos aqui em lutas que não nos levam a lado nenhum. E pegando no que estivemos aqui a falar há pouco, a pergunta que eu lhe faria, antes de falarmos da situação concreta dos oficiais de justiça, tivemos um convidado que disse e que deu como exemplo de alguma incoerência o facto de, por exemplo, termos um balcão mais que foi um investimento elevadíssimo e, ao mesmo tempo, temos condições não muito agradáveis em alguns tribunais. Concorda com isto? Boa tarde, Dr. João Massano. O prazer é todo meu e em nome dos oficiais de justiça e funcionários judiciais, o agradecimento pelo convite. Eu não poderia estar mais de acordo com essa afirmação. Aliás, eu costumo dar um exemplo concreto da forma como nós muitas vezes não pensamos aquilo que planeamos e executamos na justiça. Nós estamos agora no tempo de chuva. Há uns anos atrás, um edifício, que é um edifício do Estado, que alberga um tribunal na zona do Alentejo, onde normalmente até não chove, mas que precisava de obras no telhado, precisava de obras no soalho, precisava de um conjunto de obras. E então o que é que fizeram durante o verão? Levantaram o soalho, levantaram tudo aquilo e colocaram o soalho novo, guardando para outro calendário o telhado. Começaram a tirar o telhado em meados de outubro. O que é que aconteceu? Bem, veio uma chuva como aquela que hoje nós tivemos. Resultado, os meus colegas tiveram que andar durante a madrugada a retirar computadores e tudo aquilo que tinha sido gasto a mudar o soalho teve que ser depois repetido. Isto parece uma caricatura, mas é efetivamente aquilo que muitas vezes acontece nos investimentos da justiça. O balcão mais faz sentido, tudo aquilo que seja simplificar a vida dos cidadãos faz sentido, mas faz sentido quando os edifícios onde nós recebemos os nossos concidadãos o justifiquem. Dou-lhe um outro exemplo. Em Lagoa, as pessoas, sejam advogados, sejam os cidadãos, quando vão ao Tribunal de Lagoa, bem lá que está uma quantidade de dizer balcão mais, e até pode lá estar um oficial de justiça, mas não param, porque eles sabem para onde é que vão, sempre foram, e ali não se justifica. Num tribunal enorme como o Paço da Justiça de Lisboa, ou em alguns Sintra, por exemplo, justiça, ou em Sintra, aí faz sentido até para dizer às pessoas para onde é que vão. Só que nós temos esta ideia de desenhar muito nos gabinetes de Lisboa, depois exportamos isso para todos os tribunais, sem saber se efetivamente em cada local onde funcionam serviços de justiça isto faz sentido. E permita-me que é uma outra questão que aqui está, que é a falta de dignidade da maior parte dos espaços onde hoje funcionam tribunais. Estava, por exemplo, a pensar num espaço que foi pensado para ser um centro comercial, onde funcionam os juízes cíveis em Coimbra. Coimbra, que agora é apresentado como ter um Palácio da Justiça. Engraçado que eu já foi no milénio passado que iniciei o meu estágio como oficial de Justiça no Palácio da Justiça de Coimbra, já na altura se pensava que iríamos ter em breve um novo Palácio da Justiça. Bem, estas décadas passadas, e parece que dizem que agora é que é. Portanto, nós não temos um planeamento estratégico. Eu diria Vila Franca de Xira, por exemplo, que eu já fui a não sei quantos lançamentos da primeira pedra. Também deve ter ido. Também. Ou temos agora uma situação como Beja, que depois de ficar deserto, agora já está em obra um Palácio da Justiça, mas não deixa de ser curioso que é um Palácio da Justiça que não vai conseguir albergar todos os serviços do núcleo de Beja. Mas de início logo? Logo de início. Não é algo que se preveja há uns anos? Não. Neste momento nós vamos ter que garantir que há serviços que funcionam no atual Palácio da Justiça de Beja, porque eles não vão caber no outro...
Qual é a lógica de fazer essa mudança e não assegurar que o edifício alberga todos os serviços? Pois, lá estamos nós na tal falta de planeamento estratégico. Repara, em 2018 a doutora Francisca Bandura apresentou um plano plurianual de requalificação para a Justiça, não só em termos do edificado, mas também de equipamentos e também da necessidade de prever os recursos humanos. Nada se fez. Agora foi apresentado um novo plano com verbas do PRR. Aliás, parece que o PRR é agora a panaceia de tudo isto para mais alguma coisa, e eu tenho algumas dúvidas que algumas das obras anunciadas, atendendo ao tempo de execução, que nós o consigamos... Ainda aproveitar o PRR. Sim, até porque desde logo nós temos que ver que são a maior parte das obras, a não ser que se faça tudo por ajuste direto, utilizando algumas das variantes que o Código de Contratos Públicos permite, não é? Mas penso que não, e o Ministério da Justiça deve dar um exemplo. Mas, como nós sabemos, são raros os procedimentos pré-contratuais que não acabam na jurisdição administrativa e fiscal. O que quer dizer que vão atrasar. Ou seja, com todos estes problemas, eu temo que o anúncio foi muito interessante, mas que o tempo que temos para executar possa não ser. Isto, mais uma vez, e eu uso muitas vezes esta ideia, falta um planeamento estratégico e tem que ser, não pode ficar apenas no horizonte dos 4 anos de uma legislatura. A ideia de que há um conjunto de áreas que são estratégicas, são fulcrais para o país, e a Justiça é uma delas, não pode ficar dependentes, seja na produção legislativa, seja também no investimento, apenas dependente de quem, em determinado momento, exerce o poder. São coisas demasiado importantes e que deveriam estar para além da disputa meramente partidária. Mas, por exemplo, é óbvio que a Justiça, sem dúvida alguma, deveria ter um pacto de regime, como já se falou. Mas a questão que eu sinto em Portugal, mesmo em relação à Justiça, não foge, infelizmente, à norma, que é mais fácil anunciar planos do que executar o que existe. Pois, não é? Mas essa ideia é que nos vai sair caro, e que nos vai sair caro, porque o país precisa de ter uma linha de estratégia definida. Qual é a ideia que nós temos para o país? Sabe que eu começo a acreditar que grande parte dos nossos jovens, destes jovens que agora são a mais qualificada da geração que alguma vez tivemos, para fora do país, eu penso que alguns deles não vão apenas para a questão do dinheiro. Eu conheço alguns, e alguns até a que me ligam laços de família, e a ideia que eles vão é de que, efetivamente, também a ideia daquilo que eles querem, da profissão que escolheram, do investimento que fizeram na sua formação, o dinheiro é importante, sem dúvida, mas é um pouco mais do que isso. E por isso, quando eu vejo que agora foi anunciado uma reserva de recrutamento para 1000 licenciados em áreas do direito, da gestão, da sociologia, mas aquilo que lhes vamos pagar, e repara, vamos fazer agora esta contratação, aquilo é válido durante um tempo, não sabem se as pessoas vão efetivamente ter direito a um lugar, mas podem estar, e daqui a um ano vêm, mas nessa altura será que as pessoas ainda estão interessadas? E será que durante um ano as pessoas viveram de quê? Ficam em stand-by. E é esta a ideia que eu falo, da ideia para o país, a ideia de que nós devemos ter uns serviços públicos, da justiça, à educação, à saúde, que funcionassem, até para que o cidadão não pense... Agora estamos a discutir o orçamento, e a questão se a carga fiscal desce, se dão com uma mão, se tiram com a outra. Mas o meu principal problema tem a ver com o seguinte, é se aquilo que eu pago de impostos tem uma contrapartida naquilo que depois eu recebo. E aquilo que me entristece é que não tenho. Olha, e dou-lhe um exemplo muito claríssimo na área da justiça, que é o famigerado apoio judiciário. Eu costumo dizer que só indigentes, e permite a madureza da expressão, vigaristas, é que têm efetivamente acesso ao apoio judiciário.
Um cidadão comum não tem. Não. E muitas vezes as pessoas não vão e muitas vezes não veem efetivamente uma tutela efetiva dos seus direitos que são usados porque as pessoas não têm dinheiro. Mas como é que melhoraria então, na sua opinião, o sistema do acesso ao direito? Para além de, obviamente, ter um critério que abrangesse mais pessoas. Isso parece-me o primeiro de todos, não é? Há desde logo um conjunto de coisas que nós temos que deveríamos pensar que se necessitam tanto da intervenção. E deixe-me dar-lhe apenas um pequeno exemplo daquilo, e o Dr. João Massano, de certeza que sabe isso melhor do que eu, porque fala com os seus colegas, na área da família e menores. Uma coisa tão simples como há uma regulação e há a fixação de um valor a pagar para o menor. Uhum. E sabemos que muitas vezes esses pagamentos são feitos 2 meses e depois cessam. Depois é necessário fazer um requerimento. O que é que acontece no Tribunal de Família? Feito o acordo, aquele processo é considerado extinto. Depois há um incumprimento, lá tem que a maior parte das pessoas que recorrem muitas vezes ao apoio judiciário e é aberto um novo apenso, e às vezes aquilo dá a volta àquilo que... apensos. E como é que isto se poderia fazer? Podia-se fazer, fixado que estivesse a regulação, a Segurança Social assumia o pagamento ao menor. Não havia incumprimento. Você já tem os meios para fazer isto. E que iríamos poupar um conjunto alargado de dinheiro que serviria para pagar melhor quando efetivamente as pessoas precisam de advogados. Isto é um pequeno exemplo. Depois, eu não gosto muito desta ideia do sorteio de advogados. Dizem, mas é para evitar o cambão. E esta ideia de que nós olhamos para os outros sempre desconfiados de alguma coisa. E não faz sentido, até porque, repare, um cidadão que não tem a sorte ou a felicidade de ter tanto dinheiro como os outros, então por isso impede de contratar ou de falar com um advogado que conheça, que seja em quem tenha confiança, em que seja confiança. E isto desde logo mina completamente a credibilidade do sistema. A credibilidade do sistema. E nós poderíamos pagar melhor a quem efetivamente faz este serviço. A outra forma é evitar quem recorre a isto de uma forma que é completamente viciada em fraudulenta. Os litigantes crónicos. Sim, como aquela situação daquele nosso compatriota que... E porque a questão é só uma questão de dinheiro, ele falou com alguém, quis pôr uma ação, como se diz na gíria popular, a ação entrou, perdeu, porque não havia razão nenhuma para perder, e o que é que ele achou? Foi mal representado, e o que é que fez? Pediu mais um advogado, para quê? Para processar o outro. E nós já íamos quase um comboio, acho que nem o Alfa Lisboa-Porto tem tantas carruagens como este tinha de comboios para sim. Mandar o outro. Ou seja, às vezes pequenas coisas nós podemos melhorar. E a outra tem a ver com, e aquilo que falávamos um bocadinho antes de começarmos, com aquela que é a advocacia preventiva. Uhum. Porque muitas vezes as coisas chegam ao tribunal porque a iliteracia jurídica, e as pessoas não têm todas que saber os pormenores ou as letras mais pequenas dos contratos. Mas da mesma forma que nos aconselham a ter um médico de família, infelizmente muitos de nós não têm. Se houvesse a ideia de termos um advogado de família, isto iria... Sim. A reduzirem muito aquilo que são depois os problemas que chegam à barra dos tribunais. Ou seja, há aqui um conjunto de pequenas, grandes medidas que, na minha perspectiva e daquilo que vejo no dia-a-dia dos tribunais, poderiam efetivamente resolver este problema. E depois estudando, pensando, melhorando. Uma coisa que nós fazemos mal é de que não testamos e não damos tempo para que as coisas possam maturar e de receber os contributos de toda a gente. Mais uma vez, esta ideia, e a justiça não foge à regra, de olharmos todos uns para os outros com alguma ideia de que, não, afinal de contas, será que ele quer isto? Será que está... Com reserva mental, quase. É uma reserva mental, e a minha formação inicial é a filosofia, e gosto muito do Kant, e sem dúvida que, efetivamente, a reserva mental é esse problema que nós temos, e isto despassa toda a sociedade, e nós estamos a fomentá-lo. E custa-me que os políticos não vejam que os principais lesados vão acabar por ser eles.
Porque cada vez mais as pessoas vão pensar se querem ir para a política para se sujeitarem a um juízo de valor que é um juízo de desvalor. Sim. E isto é problemático. Agora, recentrando na questão da justiça, penso que nós poderíamos melhorar. Dou-lhe outro exemplo daquilo que é a falta de estratégia. A doutora Paula Teixeira da Cruz reduziu de uma forma drástica o número de tribunais, retirando da proximidade. E em áreas em que, por exemplo, o direito penal tem também uma ideia de símbolo, de simbologia, de simbólico, e que na pequena criminalidade o cidadão de uma determinada vila deste país, quando vai a tribunal, quando é condenado, mais do que a pena que lhe é dada ou não, ou no caso de ser absolvido, é a proximidade, é a censura pública. Sim, é verdade. Que é importante. Dissuasora. Dissuasora. E isto é fundamental. Não fizemos. Depois dissemos que íamos especializar. Mas não especializámos absolutamente nada. Aliás, se a medicina tivesse a especialização que nós temos na saúde, então o número de mortos era bem maior. Era bem maior. Ou seja, há aqui um conjunto de ideias, mas mais uma vez aquilo que falta, penso eu, é efetivamente uma estratégia e um olhar conjunto de se todos remássemos para o mesmo lado. Porque o contributo que eu posso dar enquanto oficial de justiça, e a maior parte dos 7.000 oficiais de justiça, pode não ter a densidade jurídica do pensamento que se aprende nas faculdades, mas tem uma coisa, tem a densidade do dia-a-dia, da prática, e se todos nós, funcionários, advogados, juízes, procuradores, solicitadores, essa é também uma outra questão que é importante, e deixe-me só 30 segundos, que é quando nós copiamos e copiamos mal. Eu estou convencido que o professor Web de Freitas, quando propôs a alteração da reforma da ação executiva, tinha outra coisa em vista. Repare, nunca houve tantos oficiais de justiça, nunca houve tantos juízes, apenas e só afetos à ação executiva, como numa altura em que, eu lembro do então secretário de Estado dizer que isto não fazia sentido estar no tribunal porque já não havia direito a dizer, e nós sabemos que não é bem claro assim. Claro e há muito direito a dizer, e cada vez mais direito a dizer, porque não copiámos bem o modelo que fomos buscar lá fora. Eu diria que, de facto, as cópias dificilmente serão tão boas como os originais. E a não adaptação de algumas cópias às circunstâncias do dia a dia em Portugal e nos tribunais portugueses acaba por prejudicar. E agora queria colocar uma pergunta direta que tem a ver com o facto de se dizer que, finalmente, teremos um investimento a sério na justiça, porque se olharmos para trás, vemos que nos últimos anos, dos 3 pilares principais do Estado de Direito, que são a saúde, a educação e a justiça, a saúde e a educação é o que é, mas teve algum investimento, a justiça é claramente um parente pobre no meio disto tudo. Mas agora diz-se que vamos ter um maior investimento em termos nominais. É o maior orçamento de sempre, etc. Vamos ter, como já disse, o PRR. Acha que devemos estar satisfeitos com isso e que agora é que vai ser? Eu não quero... Com estes grandes anúncios. Sim, eu não quero parecer velho do Restelo. Aquilo que me vai dizendo a experiência é de que eu acho que é muito anúncio para pouca concretização. E desde logo porque não parece que haja uma linha ou um fio condutor. E a Sra. Ministra, eu acredito que ela tenha toda, a doutora Catarina Sarmento e Castro, que tenha toda a boa vontade e que haja bondade no pensamento que vai, quando resolve aparecer em público, que vai transmitindo. Mas quando se mistura, quando se fala, uma coisa são os tribunais, outra coisa é o sistema prisional, outra coisa é o sistema policial. E esta ideia de misturarmos tudo e quando apresentamos uma coisa juntamos tudo, parece-me que isto não vai dar bom resultado. Eu vou-lhe dar um exemplo. Há uma pedra de toque, toda a gente fala da digitalização, e eu acho que aquilo que devemos falar era de um aprofundamento das tecnologias de informação ao serviço da justiça. Bem, mas ainda hoje de manhã estava a falar com colegas meus para perguntar quantos deles é que trabalhavam com a plataforma do Banco de Portugal, o Perto, para permitir e facilitar a comunicação. E aqui em Lisboa
tirando o TCIAP, mais ninguém utiliza a plataforma. Ora, era por aí que nós deveríamos começar. Depois, num país como o nosso, em que já vimos que há um conjunto de plataformas que não funcionam. O gestão administrativa e fiscal, faz sentido ter um sistema informático próprio, que foi desenhado para um certo tempo e que agora já não responde às necessidades, quando aquilo que nos disseram é que a ideia seria que tendencialmente uma unificação e o processo administrativo seguisse as regras do processo civil. Isso está previsto? Não. Falamos dos sítios, do hábitos, de magistrados. São todos nomes para dar ideia a uma mesma coisa, que foi uma ideia nascida no século passado, pela mão de oficiais de justiça, ainda no tempo em que os tribunais utilizavam ferramentas como o DW4, que a maior parte das pessoas já não sabem o que era, com o processo de intercalações, depois foi evoluindo. E será que nós hoje não precisávamos de uma plataforma informática que servisse toda a gente? Foi desde o crash que se fala que iria haver. Pois, mas aqui o que eu vejo é que há contratos para fazer acrescentos e melhorias nas plataformas para remediar, sem pensarmos nisto. E repare, quando eu penso nesta plataforma, não estou a falar apenas para trabalhar em oficiais de justiça, juízes ou procuradores. Estou também a pensar para que os advogados, para que os solicitadores, os próprios administradores pudessem funcionar. E, principalmente, que quando viessem, por exemplo, na área penal, muitas daquelas peças dos órgãos de polícia criminal, elas pudessem ser automaticamente incorporadas dentro do sistema que funcionasse. E a verdade é que me vão dizendo colegas meus que ainda não é bem assim e que muitas vezes, já que quase que repetir todo o processo. E isto leva-nos a esta ideia de então, mas porquê é que isto agora não anda mais fácil? Porque há um conjunto de etapas em que é preciso repetir quando elas todas deveriam começar logo ao início. Ou seja, se nós começássemos desde o início a desmaterializar o processo, na medida em que isto for possível, era mais fácil. Agora, repara, também significa que a nossa aposta e o investimento nos sistemas de justiça não pode ficar dependente de uma qualquer máquina retroextravadora que começa a trabalhar mais cedo e corta o cabo e deixa todos os tribunais sem sistema. Eu rimo para não chorar, porque continuo a achar que isto ou é mau demais, porque significa que o sistema não tem redundâncias e deveria ter, ou então a máquina trabalhou a bem da nação, e porque a ideia que tinha era que efetivamente o sistema iria crashar, porque anualmente, quando é preciso mexer nos perfis, e na altura coincidiu com o movimento de oficiais de justiça, com o movimento de magistrados, e nós vimos isso, infelizmente, naqueles problemas que tivemos. E considera que os sítios neste momento está melhor do que estava na altura do crash, ou é uma questão de sorte não ter acontecido outro? Na sua opinião? Aquilo que eu acho é que depois do crash, como voltaram a chamar as pessoas que o desenharam, e em vez de estarmos a recorrer só ao outsourcing, não que isso seja mau, eu costumo dizer que quando deram uns milhões de euros para uma software house portuguesa sediada na Zona Centro, que é das mais reputadas a nível mundial, quem sou eu para pôr em causa a competência dos técnicos e da empresa? A verdade é que nós gastámos aqueles bilhões e aquela versão, que era uma versão do uso do sistema, nunca funcionou. Porquê? Porque o desenho disto, mais do que a questão informática, nós temos excelentes informáticos, temos excelentes programadoras, é preciso que quem conhece o sistema lhes diga como fazer aquilo. Isto não é propriamente fazer um desenho para fazer qualquer jogo. O doutor sabe isso muito melhor do que eu. As múltiplas variáveis, por isso é que quando me dizem que a inteligência artificial pode vir a resolver grandes problemas, eu acho que ainda estamos longe. Quer de ter um advogado que seja substituído por um bot,
por qualquer algoritmo, o papel do juiz também, e mesmo em relação aos oficiais de justiça, penso que nenhum algoritmo, nenhum holograma conseguirá fazer aquela que é outra função, que é uma função mais humana da justiça, porque, e eu acho que isto é natural, e mesmo nos grandes centros, as pessoas continuam a ir à secretaria a perguntar. Eu não digo que isto seja desconfiar do advogado, desconfiar de ninguém, mas a pessoa que está preocupada, vê que aquilo demora, porque o tempo da justiça é este tempo que nós sabemos e é um tempo demasiadamente lento e às vezes tem que ser, não há forma de o acelerar. E as pessoas continuam a ir lá. E a pessoa tem que ser atendida e a pessoa tem que se lhe saber explicar o que está, e nenhuma máquina faz isso, porque a outra função do direito e a função dos tribunais também é essa, e quando o sistema de justiça perder esta capacidade de ser mais humano, de humanizar o tratamento que dá às pessoas, eu lembro de na boa hora, trabalhei com hoje já está jubilado, o juiz embargador Trigo Mesquita, e na altura ainda não havia nenhuma norma, nenhuma indicação que dissesse para nós não chamarmos toda a gente. Eu acho que eu vi era às 9 da manhã, marcavam-se os julgamentos todos, e eu lembro-me de quando cheguei à boa hora, logo no início de 90, eu disse, não, vamos ver uma coisa, primeiro vamos ver se a acusação, alguma vez o arguido foi notificado, se não chamamos mais ninguém. Se foi notificado, vamos aqui ver como é que isto está e vamos apenas chamar algumas das pessoas. Para quê? Porque nós temos que tratar as pessoas com o respeito que têm e não faz sentido chamarmos as pessoas todas lá para depois as mandarmos embora. Isto para lhe dizer o quê? Que muitas vezes nós não precisamos de mexer muitas leis. Muitas vezes é o próprio procedimento e a formação que as nossas instituições dão e a tal sensibilidade humana que nenhuma máquina tem. Sim. Para que as pessoas, desta forma, tenham uma outra percepção da justiça, que é o outro problema que nós temos, e é grave. É esta percepção de que há uma... Mas antes de irmos à percepção, e porque falou nisso, eu queria perguntar-lhe relativamente à morosidade que falou. Ou seja, nós temos, por um lado, as estatísticas do Governo a dizer que as pendências estão a diminuir e que a ideia que existe a morosidade não corresponde à realidade, e depois temos aquela ideia que passa principalmente pelos processos mais mediáticos e que mais tempo de antena tem na televisão, por exemplo, e nas redes sociais, que demoram anos infindáveis. E ainda temos um terceiro fator agora, que é os efeitos óbvios e evidentes da greve dos funcionários. Claro. Portanto, com estes três fatores, em primeiro lugar, queria perguntar se está de acordo com o facto de não existir morosidade, porque estamos a falar de um número reduzido de processos, que demoram mais do que os outros, porque, em geral, há uma diminuição das pendências. Primeiro argumento do Governo. Não me parece que possamos ir por aí. Desde logo, a estatística do Governo parte de um conjunto de conceitos que são diferentes. O conceito da pendência estatística utilizada pelo Ministério não é o mesmo da pendência real. Ou seja, um processo penal com uma primeira decisão não está extinto, mas é retirado um boletim estatístico a dizer que define com uma decisão, mesmo que depois tenha recurso. Mas, por exemplo, para a Secretaria, começa aí, grande parte das vezes, um mundo de trabalho que aquilo tem que dar. Ao bocado falei também da questão da área da família. Um processo daqueles que tem menores não faz sentido claro que foi extinto. Até porque, até à idade igual que haja direito a alimentos, o processo tem que estar aberto. Pode sempre ressuscitar. Mas o que é que se faz? Para não estragar as estatísticas, eles tiram-se. Repare que nas pendências e nas estatísticas divulgadas, por exemplo, os processos do TEP também não entram, porque não fazem sentido, que é um processo, enquanto o cidadão, o agente, estiver sujeito a uma pena, ou mesmo, enquanto ela não for mesmo extinta, o processo não acaba, por isso ele não está lá. E essa é uma das primeiras medidas. A outra tem a ver com a duração dos inquéritos. Bem,
Eu acabo a ver aqui os dados de Lisboa, lembrei-me de uma anedota quando eu era miúdo, que se contava quando, por causa do fuso horário e dos novos aviões que iam para as ilhas, em que um político de então diria que, com jeito, ainda iríamos chegar antes da hora de partida. Repare, qual é o número de processos contra desconhecidos que entram aqui no Ministério Público de Lisboa? Quando nós fazemos essa divisão e essa análise estatística, estamos a adulterar o conceito da estatística que nós temos. E isto, toda a gente sabe que é assim. Depois é a tal questão dos outros processos que demoram muito tempo. E demoram muito tempo, desde logo, porque já há muitos anos que se fala de que, em algum tipo de processos, deveria haver uma contingentação, que é humanamente, e depois também levar a que o Ministério Público, que eu lembro de, na boa hora, quando comecei, nós tínhamos comboios enormes, ainda estamos a falar do Código 29, de querelas e de todos aqueles apensos e julgamentos à reboia e tudo aquilo, que levavam problemas enormes. Depois andámos numa altura, aliás, eu penso que a introdução do Instituto como Jurídico tinha a ver com isso, uma forma de melhorarmos o sistema. Até porque é humanamente impossível que alguém, seja em sede de instrução, seja em sede de julgamento, consiga analisar daquela forma aquelas milhares e milhares e milhares de documentos, de horas de inquirição, se ainda por cima o magistrado titular não está, só em alguns casos muito pequenos é que fica só sujeito àquele e não quer aquele é a mais. Aliás, temos um exemplo claríssimo daquilo que não deve ser feito. A questão de nós termos cuidado com o princípio do juiz natural. O que é que nós fizemos? Tínhamos aqui um Tribunal Central de Instrução Criminal. O que é que fizemos? Juntamos o Tribunal Central de Instrução Criminal com o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. Mas o problema vai surgir na mesma, e vai surgir desde logo porque poderemos estar não só a muito curto espaço de tempo, ter problemas com os megaprocessos, mas também com os outros, porque sendo distribuídos por todos os juízes que ali prestam serviço, de certeza que os megaprocessos vão chegar a todos eles. Sim. O que quer dizer que se eles ficarem com alguma restrição, quer dizer que os outros vão demorar. Ou seja, a estatística é muito bonita, e já para não falar daquele exemplo clássico que é o do frango, fomos os dois almoçar, onde nós comer o frango, mas estatisticamente nós comemos meio cada um. Portanto, acho que não faz sentido dizer-se isso. A questão da greve dos funcionários. Bem, é claro que por muito que nos custe, e há áreas onde me custa mesmo muito este atraso, desde logo, por exemplo, na justiça laboral, eu, acima de tudo, sou trabalhador e sou sindicalista, e sei que, efetivamente, nestes tribunais estão lá em causa muitos problemas, e então, na área de família, sou especialmente sensível. Eu nunca trabalhei na área da família, veja, mas acho que a sensibilidade social. Agora, repare, o problema é que nós temos, quando foi feita a reforma, aquilo que a reforma do mapa judiciário, que era para mexer em todos os estatutos, o nosso ficou para trás. Temos uma promessa que já vem do tempo do Dr. Vera Jardim e que foi reassumida pelo Dr. António Costa, Ministro da Justiça, que agora, com a apresentação deste documento, não tem. E repare, nós temos cerca de 30% dos atuais funcionários nos tribunais, e eu estou a olhar para os meus papéis para não falhar, são 28,46% dos funcionários que têm mais de 60 anos. Há 322 que têm mais de 65 anos. Abaixo dos 25 são apenas 11. Os dados não são meus. Sim. Os dados são do relatório SINT, do Conselho Superior da Magistratura, estou a falar apenas e só da primeira instância da gestão. Portanto, nós temos um problema real, que é um problema de falta de investimento. Lisboa Oeste, que abrange núcleos como Sintra, Oeiras, Cascais,
Mafra, faltam 40% dos oficiais de justiça, ou seja, em números absolutos, faltam 154 oficiais de justiça. Mas deixa-me só dizer isto. A Ministra falou, como sendo algo positivo, e nós achamos que sim, abrimos concurso para admissão de ingresso de 200. Penso que um quarto já estão saindo. Mas sabe quantas pessoas vão aposentar só em 2023, por idade? 248. Ou seja, só este ano... Vamos descer. Só este ano vamos ter mais um problema. Ou seja, até 2028, e estes números não são meus, são números do Ministério da Justiça, elencados pela doutora Francisca Bandura, na altura Ministra da Justiça, que deste ano até 2028 se vão aposentar 32% dos oficiais de justiça, 2.140. Depois o que é que nós temos? Temos ideias bondosas que poderiam resolver problemas concretos, por exemplo, a violência doméstica, e a ideia da Senhora Procuradora da República com a criação das secções integradas de violência doméstica pode ser uma boa... Falar de Seixal. E de Sintra, e do Porto, e pode ser uma boa medida. Mas depois temos um outro problema, que é o problema das quintinhas. É que tem um mapa de procuradores, mas não tem um mapa de funcionários. Resultado, aquilo que deveria ter três funcionários para um procurador tem a pirâmide invertida, tem mais procuradores do que funcionários. Voltamos ao princípio, ou seja, é mais fácil fazer o anúncio de uma boa ideia do que depois colocá-la em prática. As SAFE são um exemplo. E são esse exemplo. E repare, ainda em relação à questão da greve, e aquilo, mais uma vez, ao anúncio que a Ministra andou a fazer, que não entendia... Mas antes de voltarmos à greve, deixe-me só perguntar-lhe o seguinte. Por exemplo, a secção especializada, para quem nos ouve também perceber melhor, o que está na base é fabuloso, é juntar tudo, claro. Em vez de termos aqui uma situação partida em várias, o crime, a família, tínhamos uma agregação. Agora, o que se verifica é, por ausência de meios, basta entrar nas secções. Claro, e a falta de articulação que houve, porque como esta é uma ideia que nasce da Procuradoria-Geral da República, e agora já vai funcionando, mas houve falta de articulação de todo o sistema, porque é preciso depois mexer para que, quando algumas daquelas situações necessitam de intervenção do juiz de instrução, as pessoas não tenham que andar a sair daqui para ir para ali, porque repare, a de Sintra tem competência para toda a comarca. É necessário, então, e na altura isto não acontecia, porque a ideia era boa, como não houve articulação, depois qual é que era a parte da instrução que era responsável por isto. Mas sem termos os meios necessários, até para cumprir o desenho que ela tem, isto não vai funcionar. Aliás, temos, depois, sempre o problema de, algumas vezes, esta ideia de que elas funcionam, de que existe um protocolo para determinar o nível de perigosidade e de risco que isto tem para evitar consequências, e uma única morte, nunca mulher, mas no caso as mulheres são efetivamente as principais vítimas, e muitas vezes acontece, e depois o que é que nós vemos? Nós vemos que existe depois uma comissão de análise retrospectiva que diz, devíamos ter feito assim, pois, mas eu costumo brincar, e é uma coisa baseada sempre para eu costumo dizer assim, se a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa me deixasse jogar no Euromilhões ao sábado de manhã, eu garanto que não falhava uma. Mas o problema é que nós não aprendemos mais uma vez com os erros do passado. E essa comissão faz sentido que nós façamos uma análise. Aliás, no último congresso dos juízes portugueses foi proposta uma análise para olhar para estes processos que demoram muito tempo, para que se tentasse identificar quais são os constrangimentos que levam a esta demora. Eu acho que é importante. Sim. Mas é importante fazê-lo, o diagnóstico é importante, mas depois que se faça um prognóstico e depois que se aplique a terapêutica necessária para que isto funcione. Aquilo que já me vai custando acreditar é que nós tenhamos efetiva vontade de mudar alguma coisa. E isso, eu não sou propriamente derrotista, mas muitas vezes dou por mim a pensar, António, valerá a pena continuarmos a lutar. E por isso é que eu lhe estava a dizer esta ideia da Ministra de dizer, repare, uma coisa tão simples como era uma integração do suplemento de recuperação processual. Como é que nós estamos a falar de gente que ganha mesmo muito mal? Era isso que eu queria perguntar. Por exemplo, o que nós assistimos
é que, ao contrário do que se passava anteriormente, ou pelo menos foi a imagem que foi dada pela comunicação social, é que neste momento é capaz de ser mais difícil encontrar pessoas que queiram vir para Lisboa do que, por exemplo, para o interior. Claro. Desde logo porque os candidatos são do interior. E uma pessoa não vem para Lisboa quando durante um ano aquilo que lhe vão pagar é, em termos líquidos, 860 euros. O vencimento líquido de um oficial de justiça no período experimental é durante um ano de 860 euros. Tem que pagar IRS, tem que fazer os descontos para a Segurança Social. Quanto é que fica? Quanto é que custa um quarto, mesmo partilhado? Então, as pessoas não vêm e não há candidatos de Lisboa. Portanto, nós pensámos que com esta promessa da Ministra de apresentar um estatuto que isto se mexesse, mas não, vamos ficar rigorosamente na mesma, porque então a proposta da Ministra já não é para o oficial de justiça provisório ganhar este dinheiro. É já o oficial de justiça de nomeação definitiva, que hoje ganha 1.072 euros, essa fortuna de 1.072 euros. Líquidos ou brutos? Brutos, estamos a falar de brutos. Mas que acresce depois os 10% da recuperação, e a proposta que o Governo faz é para manter os 862 euros já sem, e retira os 10%. Pois esta ideia do anúncio que fica bem, e algumas pessoas dizem, então, mas Marcelo, como é que tu não queres aceitar? Então, o Ministro diz que te vai dar 20%. Não, o Ministro não disse isso, diz que existe um suplemento de disponibilidade total de 20%, que pode ser cessado a toda altura. Repare, quantas horas de trabalho suplementar faz, por exemplo, um oficial de justiça que esteja aqui no Tribunal Central de Instrução Criminal? Eu fiz as contas. E, em média, faz 90 horas por mês. Para 1.000 euros, significa que tem um suplemento de 200 euros. Isto tem que estar sempre disponível. Significa que lhe dá 2 euros a hora, mas tem que jantar, porque não lhe é pago nenhum subsídio de jantar. Mas a Lei de Trabalho em Funções Públicas e a Agenda para o Trabalho Digno diz que o trabalho noturno é pago muito acima disto. E a Ministra fez estas propostas e tem um subsídio de disponibilidade noutras carreiras especiais, mas que é para as pessoas estarem disponíveis. Mas depois o trabalho extraordinário e efetivo tem que ser pago. E a mim custa-me que no pleno século XXI o governo do Partido Socialista, um governo que é um governo de esquerda, tente legalizar a escravidão. Nós não temos que ter medo, porque isto é legalizar a escravidão. Ou que, por exemplo, tente pôr tudo a monte e fé em Deus, permita-me a expressão, numa altura em que falamos de especialização, e até a simples distinção entre o Ministério Público e o Judicial, porque um oficial de justiça que está no apoio aos serviços do Ministério Público tem que ter uma formação, e as funções que desempenha no Ministério Público são completamente diferentes daquela de quem está no Judicial. E como é que isto se vai fazer? Portanto, há aqui um conjunto de situações e não vejo que desta forma nós consigamos alterar. Mas, no fundo, o que disse é similar, malgrado a comparação, com o que se passa com os médicos. Temos falta de pensar à frente e de dizer, daqui a 10 anos, para eu ter X, tenho que agora admitir Y, porque depois temos as reformas, temos isto, temos aquilo, que é o que está a passar nos médicos, é exatamente igual. E nos professores. E nos professores, sim. Mas por isso é que eu te falei há bocado, no top 1 plurianual, falta de visão estratégica da doutora Francisca Bandurner, que era de 2018 a 2028, era um plano a 10 anos. Já ninguém fala nele. E agora temos este, que é só estritamente para aplicar as verbas do PRR. Mas não olham sequer para um conjunto destes dados, destes números, e isto não dá. Deixe-me só dar-lhe um outro número. Não são pagas, mas o balanço social da Direção-Geral da Administração da Justiça diz que em 2022 os oficiais de justiça trabalharam 34.729 horas. Qual foi o pagamento? 0. Portanto, é disto que nós estamos a falar, e é disto
E nós estamos fartos. Em média, cada oficial de justiça fará anualmente que número de trabalho suplementar, de horas de trabalho suplementar? Tem ideia? Quem está na instituição criminal faz muito mais. Mas como na maior parte das comarcas as pessoas não têm, portanto os mapas não estão preenchidos, em média por mês não deverá haver oficial de justiça que não faça entre 15 a 20 horas de trabalho para além do horário, para permitir cumprir. Eu dou-lhe um exemplo, e estou de certeza que já vê muitas vezes isso, porque iniciámos a conversa pelo Bloco Mais, é que o Bloco Mais foi apresentado e que as declarações são automáticas, não é assim. E há muitos julgamentos que terminam depois das 17, e os meus colegas estão lá. Mas depois há pessoas que precisam da declaração para apresentar no... Já não está ninguém a permitir. No tribunal. E é quem sai da sala que o vai fazer. Na área do processo penal, alguém tem que fazer os mandados se a pessoa é para ir para a prisão ou se não é. Portanto, há todo um trabalho a mais, um trabalho invisível. Aqui acho que a maior parte dos nossos concidadãos, dos nossos compatriotas, nem se apercebe que quando as televisões estão aí a olhar para o Tribunal Central de Instrução Criminal, à porta, mas que lá dentro também está um ou dois, e que estão lá um ou dois oficiais de justiça, que lá está, que muitas vezes tem que garantir que a pessoa que lá está, como suspeito, como arguido, tem direito ao seu jantar, mas que com ele ninguém se preocupa e que não tem sequer direito a nenhum suplemento. Portanto, é esta ideia e esta falta de estratégia... diria quase uma estratégia empática, não é? Sim, e por isso, aquilo que eu demonstrei, e com alguma certeza, nós representamos 85% dos trabalhadores desta área, dissemos que estamos disponíveis para, numa negociação séria... Antes de irmos à negociação, posso só fazer uma pergunta que eu fiquei aqui a pensar. Porquê é que as pessoas de Lisboa não querem ser oficiais de justiça, por exemplo? Não estou a falar os de fora uma questão de dinheiro. Mas repara, quantos candidatos da zona de Lisboa concorrem, por exemplo, à PSP ou à GNR? Se nós virmos o salário médio na região de Lisboa, é superior ao resto do país. Sim. E se compararmos com aquilo que o Estado paga... Perde sempre. E as pessoas não querem ser oficiais. As pessoas não querem. É só em Lisboa? Há mais zonas que vocês identifiquem? Lisboa, Faro é também delas. O Porto começa a ter também já esse problema, porque Porto e Porto Oeste, mas por exemplo o Porto já tem neste momento uma carência, não tinha há pouco tempo, que já se ronda os 15%, porque também estamos a falar das zonas que, por força da pressão turística, da gentrificação dos centros das cidades, e agora já não só dos centros, o valor da habitação sobe, e isto por arrasto leva isto tudo. Vai tudo, mas antes de irmos às reivindicações e perceber as razões da vossa luta, a questão da habitação, que temos falado aqui muito e que infelizmente é um problema muito real e dos mais graves que nós temos na nossa sociedade. No caso dos oficiais de justiça especificamente, como é que acha que se poderia resolver o problema? Com subsídios à habitação ou outro tipo de solução? Seria uma ideia que houvesse um suplemento, como agora, ao que parece, está previsto para os professores e para a PSP, se não me engano. Mas deixe-me dizer uma coisa. O Dr. António Costa, na altura Presidente da Câmara, recebeu uma proposta do Sindicato dos Funcionários Judiciais, porque a Câmara, juntamente com a Santa Casa da Misericórdia, são os maiores proprietários da cidade de Lisboa, e nós propusemos, na altura, à Câmara, que fizéssemos um contrato de comodato, em que o sindicato faria as obras para fixar e para podermos arrendar a preços controlados para funcionários que tivessem deslocados. É claro que houve uma série de reuniões, mas isto não avançou. Ou seja, de
que nós antevíamos este problema, porque quem gosta da causa pública, Sim. quem vê estes problemas, aquilo que tem que pensar À à frente. Portanto, o Dr. António Costa já saiu da Câmara Municipal de Lisboa há um bom par de anos. Portanto, nós propusemos isto, era eu presidente da Câmara. Portanto, e essa é uma solução enquanto, porque conhecemos, enquanto não há condições de pagarmos efetivamente salários melhores. Mas também entendemos que isto não pode ser tudo numa altura. Nós entendemos, porque nós somos oficiais de justiça, somos trabalhadores, mas somos cidadãos portugueses e também entendemos que aquilo que nós não queremos é colocar em causa o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. E temos demonstrado essa disponibilidade. E por isso nós dissemos que, havendo seriedade da parte do Governo, não havendo reserva mental na negociação, nós estamos disponíveis para trabalhar, para arranjar uma solução. Eu gosto muito de dizer que nós queremos ser parte da solução, não parte do problema. Agora, aquilo que não nos podem querer é tomar por orpas, de dizer uma coisa que não corresponde à verdade, e como nós iremos demonstrar. Aliás, eu estou com alguma curiosidade também para saber qual vai ser o parecer do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, porque algumas das coisas que lá estão me parecem que contendem com aqueles que são constitucionalmente poderes vamos então às razões da greve e à forma como vocês foram obrigados a ir para a greve. É só uma questão de dinheiro? Não é só uma questão de dinheiro. Repare, o dinheiro está porque nós... Todos temos que pagar contas. Todos temos que pagar contas. Mas depois nós tivemos um outro problema, e a questão do congelamento, antes da Troika e depois da Troika. Mas nós temos um problema que é o seguinte: nós tínhamos uma tabela remuneratória com escalões, é uma tabela que não está ligada à tabela de remuneração única da administração pública, mas que foi pensada para 36 anos de serviço ou 55 anos de idade. Isto porquê? Isto não era qualquer benesse, era importante que os nossos concidadãos entendessem. Não. Era porque nós aceitávamos que não recebíamos um único cêntimo pelo trabalho extraordinário. Ou seja... Para compensação. A compensação era no final da carreira. Portanto, esta redução, e na altura estávamos os tais 36, 55, quando a aposentação das carreiras gerais era de 7 anos. Estamos a fazer uma redução de cerca de 5 anos. Mas se entendia que durante 36 anos as pessoas tinham desempenhado o seu dever de disponibilidade imposta pelos vários códigos de processo e pelo trabalho efetivo que faziam, dava esta contrapartida de, no final da carreira, ter esta redução. E tínhamos também uma questão de progressão, que era uma progressão hierárquica, mas que era por mérito, ou seja, as progressões eram feitas por provas. As pessoas candidatavam-se, faziam as provas e, de acordo com a classificação, é que eram colocadas, e isto era assim que isto funcionava. Meritocracia. Meritocracia. Com a reforma de 2014, aquilo que nós tivemos, que houve uma redução do número de desfias. O número de secretários reduziu-se para 1/3. E isto foi logo um problema grave que obrigou as pessoas a estarem durante mais tempo. E essa redução teve implicações no trabalho, ou não? Tem, porque neste momento nós temos muitos sítios onde há o chamado secretário do caminho. Porque se a pessoa tem... Aliás, nós tivemos uma situação caricata, que era uma colega minha que tinha aceito fazer uma acumulação de um tribunal em Braga com uma comarca no Alentejo. Como eu disse, são todas pertinhas e devem ter um TGV rápido, portanto isto dá. E isto não faz sentido, mas mesmo aqui em Lisboa, e isto, mais uma vez, as pessoas não veem e não olham à concretude das situações. O 5º e 6º juízo civil de Lisboa. O 5º juízo funcionava no Palácio da Justiça, o 6º juízo funcionava na Artilharia 1. Ou seja, onde é que estava o secretário? Estava num lado ou estava no outro? E agora nós temos secretários que correm vários núcleos. Ou não são necessários, então acabamos com eles. Sim. Ou se são necessários, eles têm que estar... Tem que haver um provimento quadro. Eles têm que estar lá.
e eles não estão. O mesmo acontecendo com os crimes, aquelas pessoas que são responsáveis perante o juiz ou o técnico principal, perante o Procurador da República, pelo processo, é o guarda, o processo está à sua responsabilidade. Que também não houve esses concursos. Portanto, as pessoas ficaram demasiado tempo congeladas porque a progressão horizontal, os escalões, antigamente de eternidades, mas os escalões não subiam, mas também a sua expectativa de progressão na carreira ficou limitada. E por isso é que nós temos, ao fim de 21 anos, pessoas que continuavam a ganhar 1.000 euros. Como é que nós conseguimos alterar a situação? Recorrendo ao Tribunal. E o Tribunal veio obrigar o Ministério da Justiça a fazer a classificação e as promoções. Agora temos um problema porque estão a aplicar, quanto a mim, mal, e teremos que voltar ao Tribunal para discutir esta situação, que é olhar para a situação que a pessoa tinha em 2018 e não para a situação que a pessoa tem. Isto, em algumas situações, o que é que eu quero dizer com isto? Que a pessoa é promovida e ganhou em setembro menos do que ganhou em agosto antes de ser promovida. Isto não pode acontecer. E falta aqui o tal poder da própria administração olhar para estas situações. Portanto, mais uma vez, nós vamos ter que ir para o Tribunal para saber uma coisa que a administração... Que é devida, que a administração deveria ter. Portanto, estes problemas são problemas reais. E algumas daquelas pessoas, quando não há, e muitas vezes não houve sequer a chamada anualidade do salário, as pessoas chegaram ao topo e ali estão à espera. É que não houve um aumento de 4 anos ou de 5 anos na idade de aposentação. No nosso caso foi de 12 anos. E isto acaba por trazer graves problemas. E estes números, que não são meus, são números homologados pelo Conselho Superior da Magistratura, e acho que vou-lhes deixar aqui para ver. E nós temos tabelas que efetivamente são aberrantes quando se dizem que temos, nestes últimos 200, a maior parte deles licenciados em Direito, Solicitadoria ou Técnicos de Serviços Jurídicos, que lhes oferecem um vencimento ilíquido, bruto, de 862,84 para ir trabalhar para Lisboa. 862 euros? 862,84 brutos, portanto, às contribuições e descontos. Portanto, isto não faz sentido. Não. Sem perspectiva de carreira. E aquilo que está na proposta do Governo... Deixe-me só... Mas deixe-me só dizer isso. Sim. Aquilo que está na proposta da Sra. Ministra mantém este problema, porque não aumenta, embora diga que vai valorizar, não. E aquilo que as pessoas precisam são medidas estruturais. E esta ideia, mais uma vez, a questão do anúncio, que fica bem, o aumento de 20%, mas que não é real. Deixe-me só dar-lhe um exemplo muito concreto. Até 31 de dezembro de 2022, suponhando que o Estatuto da Sra. Ministra entre em vigor a 1 de janeiro de 2024, uma pessoa que peça a aposentação até 31 de dezembro, e uma vez que a lei diz que é o momento do pedido que fixa o regime aplicável, uma pessoa que ganha 1.000 euros, como tem o suplementação processual, vai calcular o seu valor máximo de aposentação por 80% de 1.100, 880 euros. Quem se for aposentar a partir de janeiro, então não, esse limite desce para 800 euros. Isto é uma valorização? Não, isto é então, pedir-lhe prestada a palavra ao Ricardo das vossas reivindicações, que já falou, não sei se ainda falta alguma... Não, é que depois nenhuma delas está. E depois é algo que vai acabar nos tribunais. Mas o que é que ela deu em termos de concreto relativamente às vossas reivindicações? Nada. Até porque depois aproveitou o Estatuto para resolver um outro problema, para o qual, mais uma vez, nós alertámos. Nós alertámos no primeiro ano do governo do Dr. António Costa. Alertámos a ministra Francisca Bandura, no seu primeiro mandato, que havia necessidade de fazer pequenas alterações no Estatuto, antes de fazer a alteração. E uma delas tinha a ver com a questão do acesso, isto é, da forma como nós poderíamos concorrer para o topo da carreira. E isto porquê? Porque quando começaram a aparecer nos tribunais e as pessoas a apostarem na sua própria formação, entendeu-se que deveria haver uma possibilidade dos licenciados em Direito terem uma cota à parte para poderem prestar provas e ir para o topo
da carreira. Só que com o conjugamento de tudo isto, nós tivemos um problema. É que a forma de compor a nota final estava adulterada. Disseram que não estava tudo tratado. O Tribunal, em primeira instância, e não é vulgar, desde logo declarou a desconformidade constitucional, o Ministério Público correu para o Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional o que é que disse? Sim, senhor, o segmento da norma não está conforme à Constituição. O que quer dizer que a Sra. Tem agora um problema, tem um problema de ter que promover muitos generais, com efeitos a 1 de janeiro de 2018, a 1 de setembro de 2018, e corremos o risco de ser pior que as Forças Armadas, temos mais generais ali. Qual é a solução da Sra. Ministra? Uma operação de semântica. Muda o nome às coisas, despromove, e aqui efetivamente diz que num cargo de chefia de topo a pessoa pode optar pelo vencimento de origem, e diz no documento que justifica a necessidade de mexer na carreira e a questão da viabilidade, dizer que há neutralidade orçamental, e depois a certo trecho diz que há uma redução da massa salarial, ou seja, não há aqui valorização nenhuma. Pelo contrário. É uma falácia, então, na sua opinião? É, sem dúvida, uma falácia que nós temos vindo a demonstrar, e estamos disponíveis para olhar para este documento e ver o que é que se pode Mas mexer. é trabalhável ainda o documento, na sua opinião? Tudo é trabalhável, nem que seja preciso mexer do artigo 1, 2 e por aí. Fazer tudo novo, basicamente. E tudo novo. Porque não há pressa, mas repare, não há pressa de mostrar o estatuto. O ministro, desde que cumpra aquilo que foi a palavra que deu aos sindicatos, aos trabalhadores, mas que cumpra o compromisso que assumiu na Assembleia da República de integrar o suplemento. E isto não precisa de nenhum estatuto. Aliás, está pendente uma ação no Tribunal, que eu estou convicto que nós vamos ganhar, e que a integração vai ser feita com custos acrescidos para o erário público, como temos vindo a ganhar. Nós estamos disponíveis para trabalhar em conjunto, trabalhar com os juízes, trabalhar com os procuradores, porque grande parte do nosso estatuto também contende com aquele que é o trabalho das magistraturas. Portanto, não faz sentido esta pressa toda agora, porque eu sei que os estatutos da Ordem dos Advogados e das associações públicas têm a ver com o PRR. Eu penso que isto não, que o Ministério de Despesa Permanente não deve ter a ver com o PRR. Por que acha que há esta pressa com o estatuto, o vosso? Eu acho que isto tem a ver com uma ideia de terem assumido que iam mexer no... E tem que se mudar, então, o estatuto. E tem que se mudar, mas vai-se mudar para pior, e isto vai ter custos acrescidos para o funcionamento da Justiça, porque se não houver esta disponibilidade da parte do Governo para mexer em algumas coisas estruturais, o estatuto não será nunca o estatuto do sindicato, eu tenho dito isso aos meus colegas. Agora, o estatuto de uma carreira como a nossa tem que olhar para os trabalhadores, mas também tem que pensar qual é o nosso papel dentro do sistema público de justiça. Ora, esta proposta da Sra. Ministra não olha para nenhuma delas, não olha para aquilo que são as legítimas expectativas e que ela própria disse que eram justas e razoáveis. Aliás, a sua Excelência, o Sr. Presidente da República, teve a oportunidade de me dizer isso também na Madeira, dizer que aquilo que nós estávamos a pedir era justo e razoável. Algumas vezes as formas de luta podem não ser, ou podem efetivamente ter um olhar diferente. Agora, aquilo que pedimos é justo e razoável. O sistema de justiça precisa de um corpo de funcionários altamente motivado e preparado, que é aquilo que diz a CEPEJ e é aquilo que diz um pouco a Comissão Europeia. E nós estamos nesse domínio, o designado corte de staff, a não entrar numa linha de convergência com aquilo que está a acontecer na maior parte dos sistemas jurídicos da União. Ora, eu represento os meus colegas numa associação europeia, e eu já não falo da questão dos vencimentos, porque efetivamente nós temos que olhar, quer dizer, não quero ganhar, não quero, eu queria, sim, como ganha o meu colega, o Restfeger na Alemanha ou na Áustria, nem sequer aquilo que ganham a entrada aqui em Espanha. Mas aquilo que é o interesse para o sistema público de justiça, para aquilo que é o incremento para a eficácia e a eficiência da justiça, para aquilo que poderá esta valorização funcional da carreira,
acompanhada também de uma valorização remuneratória. Permitir que os juízes, por exemplo, os juízes possam dedicar mais tempo a outras funções, penso que todos temos a ganhar, acima de todos, penso que a ideia de justiça e que os cidadãos têm a ganhar. Assim a Sra. Ministra esteja disponível e da nossa parte... O que é que vocês entendem que seria necessário para parar a greve, por exemplo? A requalificação? Se a Sra. Ministra diz assim, vamos integrar já o suplemento de recuperação processual. Vamos fazer esta requalificação das pessoas da forma como os tribunais têm vindo a dizer. Nós tínhamos tempo para desenhar um estatuto que servisse melhor os trabalhadores, mas também a justiça. Esta pressa parece-me que é inimiga de um documento que se quer que seja um documento equilibrado e um documento que sirva os trabalhadores, mas sirva acima de tudo a justiça. Aquilo que eu temo é que poderemos assistir a que, em vez de haver um apaziguamento na paz social num setor crucial, aquilo que tenha que haver é um recrudescimento, um aumento da conflitualidade. E nós não queremos, creia que na sinceridade total com o que lhe digo, nós não queremos, até porque, para quem ganha tão pouco, as paralisações que estão a ser feitas não são fáceis para quando chega ao fim do mês. E também porque depois se torna difícil, e isto é algo que já não consigo mudar, nenhum de nós muda, que é o seguinte: numa greve de um dia, sabe que nós entendemos que não valia a pena fazer uma greve de um dia, sabe porquê? Porque o trabalho não se faz hoje, e eu amanhã e depois recupero e ponho tudo em dia. Ou seja, a única pessoa que ganha é o Ministério da Justiça, que não pagou um dia e o serviço está lá. Agora, isto começa a mudar, e esta ideia das pessoas não estarem disponíveis para estar depois da hora. E muitas vezes entendemos que tem que ser, porque muitas vezes eu sei que o Código diz, que a lei diz 48 horas. Mas se a pessoa for para soltar, porque é que há de estar 48 horas se nós pudermos ouvi-la e efetivamente... E resolver antes. E resolver antes. A nossa disponibilidade para isso é total, porque nós olhamos e consideramos como parte integrante e importante do sistema. Assim, o Governo entenda que aquilo que pedimos não é nada por aí além e que podemos trilhar um caminho, ou usando uma expressão que o Sr. Primeiro-Ministro utiliza muito, à estrada para andar. Nós gostamos que a estrada para andar, assim ele queira, porque como chefe do Governo é ele que manda, assim o Dr. António Costa queira, e nós estamos disponíveis para partilhar o caminho e desta forma melhorar o sistema de justiça e melhorar não só a percepção, mas aquela que é a ideia concreta de uma justiça que sirva aos interesses do país e dos portugueses. Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta que não tem diretamente a ver com a greve, mas que também seguramente estará no vosso espírito em termos de preocupações, que é a tradicional oposição. Se fala que os tribunais judiciais são morosos e demoram bastante, então os administrativos e fiscais, nem falamos. Acha que... Qual é a razão para isto acontecer, na vossa perspectiva? A nossa perspectiva é que não há uma aposta real naquela que é a gestão administrativa. O país mexeu na gestão administrativa. Mas agora falam-se em reformas e sim, mas que agora vai ficar tudo bem? Criou mais tribunais, mas esta criação de mais tribunais não foi acompanhada de uma reforma efetiva e de alocar o número de meios que são necessários. Até porque, o doutor sabe isso melhor do que eu, a gestão administrativa não é preciso apenas uma análise de direito. Ora, os seus juízes precisam de uma assessoria que vai muito para além do direito. Olhar para qualquer projeto de loteamento não é para todos. Não é para todos, portanto é preciso que, e depois como também não há contingentação, que está ali. Portanto, sem esse apoio especializado nas áreas que são submetidas à apreciação,
O outro também é muito simples, que é, se a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas tem gradualmente vindo a aproximar-se do Código de Trabalho, aliás, infelizmente, o direito do trabalho está cada vez mais próximo da teoria geral dos contratos, com muita pena minha. Poderíamos pensar que aquilo que é a litigância laboral na área da administração pública pudesse ir para os tribunais de trabalho e não estar nos administrativos. Seria uma ideia. Agora, não sei se o Estado está disponível para abdicar desta forma. E eu dou-lhe o que está a dizer, no fundo, é que é uma prerrogativa do Estado, um processo mais lento que acaba por beneficiar. Sem dúvida, e dou-lhe um exemplo. Nós fomos fundadores do Centro de Arbitragem Administrativa, que também tem competências em alguma da área laboral. Mas algumas áreas, aliás, do próprio Ministério da Justiça, têm vindo a retirar-se daquilo. Porquê? Porque os processos são resolvidos demasiado depressa. Sim, não é preciso dizer muito mais. Pois, estamos conversados. Mas, de facto, é um problema quando uma das partes, entre aspas, que mais vezes lá aparece, tem um interesse direto e consegue determinar a legislação, não é? Porque, de facto, aquela jurisdição é uma jurisdição muito especial. E agora, uma pergunta quase filosófica. Não teme a entrada da inteligência artificial no sistema judicial? E digo mais porquê? Porque ainda ontem estávamos aqui a falar e uma das coisas que é óbvia é que os meios que quem quer, digamos, ludibriar a justiça e a lei são incomparavelmente superiores a quem tem que a proteger. Claro. Portanto, como é que se consegue equilibrar este jogo? Ou não se consegue? Eu penso que o jogo se deve equilibrar, sem nunca colocar em causa princípios basilares do Estado de Direito. Agora, eu não temo a entrada da inteligência artificial. Eu gosto muito de Cervantes, mas eu, não só talvez por causa da minha fisionomia, identifico-me mais com o Sancho do que propriamente com o Dom Quixote. Eu gosto das Dulcineias, mas se são moinhos, são moinhos. E nós temos que ter a capacidade de ser moinhos, ver o que é que nós fazemos e como é que atacamos os moinhos. Ora, há uma coisa que nós sabemos, que a mudança da sociedade e a inteligência artificial faz parte destas mudanças. Mas as mudanças não são de agora. Eu, como lhe disse, a minha formação base é na área da filosofia. E há textos que nós podemos ver da época clássica e dourada da filosofia grega, que nós, se os escrevermos de uma forma com português atual, pensamos que estamos a falar da atualidade, e não, estamos a falar de textos produzidos no século V antes de Cristo. O que é que eu quero dizer com isto? As mudanças, aquelas que são os desafios colocados à sociedade, não são de agora. Se há 20 anos me dissessem, ou dissessem a alguns colegas seus, que podíamos fazer julgamentos em processo penal, à distância, sem estar ali, sem olhar nos olhos os arguidos e as testemunhas, chamar-nos-iam malucos, não é? Portanto, essa foi uma mudança que está aí. Portanto, a inteligência artificial... Mesmo assim ainda há alguma desconfiança. Ainda há, porque também depois passamos do 8 para o 80. Agora, o que eu quero dizer é que nós temos que estar abertos às mudanças, garantindo que sejam, por exemplo, na área do direito penal, aquilo que são as garantias de todos nós, porque a ideia de nós pensarmos que essa coisa do direito penal é só para os outros, e qualquer um de nós está sujeito a nos vermos embrenhados numa situação dessas. Mas quando é os outros, isto, o processo penal é uma chatice. É isso, mas quando é para nós... Claro, mas por isso nós temos que olhar dessa forma. Portanto, eu estou convencido que a entrada de algoritmos que facilitem e que analisem grandes volumes de dados, e até por grande parte da criminalidade transnacional, altamente organizada, estava a pensar, por exemplo, agora nas criptomoedas e nessas coisas todas, em que efetivamente essa análise pode ser um coadjuvante. Mas não teme que seja... Eu compreendo o que está a dizer, mas não teme que, em vez de contribuir para
equilibrar as armas contribua precisamente para desequilibrar as armas entre, por exemplo, o Estado e a sua máquina e os criminosos, e aqui criminosos entre aspas? Não, porque aquilo que eu defendo é que gradualmente a organização do sistema de justiça deve estar menos dependente do poder estadual, isto é, do poder executivo. Mas quando nós temos funcionários que não são compensados financeiramente, Claro, quando nós temos tribunais como o de Vila Franca de Xira, em que chove lá dentro, quando nós temos o nosso grande campo da justiça com os problemas que tem... Mas era isso que eu lhe estava a tentar dizer, na minha opinião, é que nós temos que gradualmente ir. Eu não defendo um sistema como, por exemplo, o brasileiro, mas dar maior... No aspecto da delação? Não. No aspecto da organização e de escolher e da gestão e dos orçamentos afetos à justiça. Porque o que não pode estar é esta questão. E repare que uma das coisas da reforma, que eu pensei que da reforma do mapa judiciário significaria que nós tínhamos uma gestão de comarca que tinha um orçamento e que poderia efetivamente ver o que necessitava e que efetivamente iria, se a porta precisa de ser reparada, se a lâmpada está fundida, e poder fazê-lo. Que o que nós vemos é que criámos estas ideias, 23 administrações de gestão comum, mais meia dúzia delas na gestão administrativa e fiscal, mas depois, quem controla tudo isto é uma coisa que se chama Direção-Geral da Administração da Justiça, ou o ICFEJ. E isto, muitas vezes, eu costumo dizer que se é um computador, aquilo depende de um, se é impressora depende de outra, se é o papel é daqui, se é uma orba estrutural, que eu muitas vezes nem sequer sei o que é que entendem como estrutural, e esta ideia de quintas, que não faz sentido. Portanto, se nós fizermos esse pensamento estratégico que queremos para a Justiça, e desta forma, se nós criarmos uma gestão, criarmos comarcas, a primeira coisa que nós podemos fazer, e poupar dinheiro, era efetivamente eliminar algumas coisas que são gorduras dentro da administração. E faz sentido, se eu tenho este modelo de organização, ter dependente da administração central estas megaestruturas? Penso que não. Dou-lhe um exemplo. Fará sentido que quem gera e quem guarda as bases de dados da área da justiça seja o Poder Executivo? Não me parece que seja. Não parece. Pelo menos perigoso, é. Portanto, a ideia é que nós temos que equilibrar as armas, garantindo a independência do Poder Judicial, garantindo, e não é por estar na vossa casa que digo isto, uma advocacia forte, motivada, acessível a todos os cidadãos que dela necessitam, porque eu acredito efetivamente que a democracia só é entendível com um Estado de Direito que seja forte, e só existe um Estado de Direito forte numa democracia forte se os cidadãos tiverem a mesma igualdade de armas de se poderem defender ou de poderem exigir. Mas não é isso que está a acontecer. Pois, mas temos um sistema de acesso ao direito que desvaloriza o advogado e temos um estatuto que claramente desvaloriza o papel do advogado também. Claro, mas por isso lhe digo que a falta de ideia e esta ideia de pensarmos as coisas de uma forma extremamente sectorizada, se olharmos para aquilo que nós queremos da justiça, não vamos longe. E isto poderíamos falar estamos aqui a falar da justiça, mas ainda ontem assisti a um debate na televisão sobre a questão da saúde, e eu que eu nem para estar doente tenho jeito, mas não vejo como é que, por exemplo, se fala tudo de gestão, só de gestão, mas eu sou do Distrito de Coimbra, sou da Lausanne, como é que gerir um monstro, permita-me a expressão, como o Hospital Universitário de Coimbra, se integra com os outros centros de saúde numa OLS, vão ter que me explicar. E esta ideia de se demorou um ano para fazer os estatutos da Comissão Executiva, mas afinal de contas as OLS é só para entradas em janeiro, ou a questão dos estatutos da ordem das restantes ordens profissionais, ou este estatuto que andamos a falar há tanto tempo, e depois sai uma coisa destas, que é mal demais para ser verdade, demonstra que nós não estamos a ter uma ideia estratégica para o país que queremos. E agora vamos estar todos ocupados a falar de orçamento. E depois nós vemos anúncios para isto, para aquilo. Dou-lhe um outro exemplo.
e que tem a ver também com a gestão administrativa e que nós devemos pensar como é que podemos mudar. Nós temos um Código de Contratos Públicos que mesmo a transcrevermos as diretivas que nos obrigam à contratação pública, umas vezes fomos além, outras vezes ficámos aquém, mas principalmente acho que ninguém olha para aquilo e percebe logicamente o que é que aí está. E por isso é que nós vemos tanta litigância nos procedimentos pré-contratuais e vemos sempre que há uma hipótese, não obstante o dinheiro, os ajustes diretos, afinal de contas, dão para tudo. Aliás, eu lembro de já estar, ainda não a atual versão, mas a versão anterior, do Código de Contratos Públicos, e o Sr. Secretário de Estado fez uma adjudicação na área das aplicações informáticas para o Ministério por ajuste direto, de alguns milhões. E lembro de um conceituado professor aqui de Lisboa, de chamar a atenção, disse que tinha que ser. Portanto, o que lhe estou a dizer é que, muitas vezes, as questões da justiça não se resolvem só na justiça. Quando lhe falei, e penso que concordará, da ideia da advocacia preventiva, do aconselhamento jurídico, da consulta jurídica, que tem que ser feita por quem conheça, e falávamos há bocado, e os doutores falavam bem, de que o professor de Direito percebe muito a teoria do direito, mas pode não perceber daquela que é a prática. E das consequências que tem a consulta. Em princípio, o advogado, quando dá a consulta, tem em mente o que é que pode acontecer em tribunal e prevê. E isso é que é importante. Portanto, o que eu quero dizer é que, muitas vezes, algumas das coisas que estamos a falar é de que os tribunais e o sistema de justiça, neste conceito mais restrito, têm a sua intervenção, porque falhou aquilo que deveria ter funcionado anteriormente. E é isso que eu defendo. É que nós deveríamos ter a montante todas as ferramentas que diminuíssem, e eu penso que, por exemplo, na área contratual isto podia ser feito se as coisas fossem feitas como deve ser. Infelizmente não é o que acontece. Não é o que acontece. Portanto, esta ideia de nós olharmos para a justiça, e eu também entendo que não se podem criar mais tribunais e buscar mais juízes e buscar mais procuradores. É óbvio que não, mas repare, quando, e disse, e bem, a falta de visão estratégica revela-se até na falta de noção das consequências de abrir a consulta jurídica, porque o que se deveria era incentivar cada vez mais uma consulta que tivesse em vista a prevenção de litígios em tribunal, em vez de estarmos a querer empurrar as pessoas para os meios alternativos ou para nada. Ou para nada. Que é o que me parece. Sim, mas esse voltamos sempre ao mesmo problema. É uma falta de ideia para o país, e isto é preocupante, e nós estamos aqui a falar especificamente da área da justiça, onde isto é mais do que evidente, também porque os nossos concidadãos só se dão conta, ou quando vêm na televisão que há nada de pessoa que, afinal de contas, vai sair, porque prescreveu, porque já não há pena possibilidade. Quando há alarido mediático. Claro, assim. De resto, não. Ou então, quando eu próprio sente na pele estes problemas. Eu, durante quase toda a minha vida, trabalhei ou na área penal, ou depois no Supremo Tribunal Administrativo. E estive um curto espaço de tempo nos juízes cíveis, ainda antes da reforma da ação executiva. E vi lá problemas que eu achava que não podia acontecer, que eram senhoras que não sabiam ler nem escrever, em que os filhos tinham feito contratos. Lembro-me de um porque lembro-me da senhora, a senhora devia ter mais de 80 anos e chegou ao Palácio da Justiça porque tinha recebido uma carta e ia melhorar a reforma, porque um dos filhos, um dos netos, já não me lembro, tinha subscrito em nome dela um curso de viola, que nunca mais pagou. Sim. Portanto, são estas coisas que não se pensam. E depois de explicar-lhe que ela tinha direito, por favor, ao advogado, como é que era, para que tudo havia assim. Muitas vezes isto não falta. Na resposta que tentámos dar ao desafio do professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, e onde o bastonário Dr. Guilherme Figueiredo, e nós, havia pequenas coisas na área do projeto que nós propusemos que fariam sentido. Desde logo, uma delas, depois não foi aceita, de que
o apoio jurídico, o apoio judiciário, não é assistencialismo. É um direito humano, é um direito consagrado, portanto isto não poderia ser assim. Não pode estar apenas ligado à questão meramente da questão monetária. E por isso eu defendi na altura que nós deveríamos arranjar uma forma de fazer intervir os advogados, não os juízes, porque os juízes não podem estar lá. O papel deles tem que ser completamente... Mas os advogados, para ver se efetivamente aquele pedido que é feito para aquele uma triagem prévia. É óbvio, isso parece-me óbvio. Mas isto faz sentido. Sim, é uma consulta jurídica no lado do apoio judiciário. É uma triagem prévia, é claro. Portanto, e isto parece-me que é aumentar. Outra coisa que eu propus e parece não ter importância, mas que eu acho que é fundamental. Nós temos tantas disciplinas no ensino secundário que faria sentido nós darmos aos nossos jovens as linhas gerais da nossa organização judiciária. Era importante. Sim. A sensibilidade, qual é o papel do advogado, do solicitador, tudo isto, porque era fundamental. Se nós aumentarmos o grau de exigência dos nossos concidadãos, então de certeza que nós teremos serviços públicos que respondem melhor. Nós, às vezes, falamos, quando vemos as derivas para a esquerda ou para a direita, para mim, a expressão, nos Estados Unidos, mas depois utilizamos sempre a expressão, não, mas eles têm um sistema de check and balance que não dá. E porquê? Porque parte, desde logo, do sistema judiciário, felizmente ainda vai funcionando, se bem que com alguns problemas que temos da forma como são escolhidos. Mas esta ideia de o melhor avaliador do sistema de justiça não são, sem dúvida, as pessoas de direito, não são os senhores deputados, não são os ministros. É o cidadão comum que, se tiver a formação necessária e tiver conhecimento, fará o escrutínio mais adequado àquelas que são as políticas públicas. E uma política pública para a justiça tem que ser algo que é fundamental para a paz social, mas é também importante para a economia. Claro. Aliás, eu lembro-me desde que Portugal e os relatórios McKinsey saem, que um dos elementos fundamentais é que o sistema de justiça que funcione é um elemento que quem quer investir... Pondera. Claro. Portanto, sim. Estamos a ver. E repare, e eu com isto não quero dizer que acho que nós não podemos mexer na mediação. Já não sou tão favorável aos tribunais arbitrais ad hoc. Isso, talvez por uma questão de princípio filosófico, essa meta... Mas agora, que dentro dos tribunais, mesmo na área penal, com a intervenção dos advogados, que possa haver uma forma de... Um pouco como as suspensões provisórias. Esses são caminhos que nós podíamos e deveríamos trilhar, porque isto ajudaria a tornar mais célebre, mas não é só uma questão de celeridade, é uma questão de eficácia, e então a percepção, que é fundamental, permita-me que vá nesta tecla. Se a área onde a percepção de justiça é fundamental, passa o pleonasmo no sistema de justiça. Podemos fazer o melhor trabalho possível, podemos aplicar o direito da melhor forma que sabemos e que a doutrina e a jurisprudência aceita. Mas se o cidadão não tiver a percepção de que se foi feita a justiça, então nós não estamos a fazer bem o nosso trabalho. Claro, e isso é preocupante. E a credibilidade é minada completamente. Muito obrigado. Acabámos da melhor forma possível, creio eu, falar do cidadão e da sua percepção em relação à justiça. Foi um gosto tê-lo aqui. Esperamos no futuro voltar a convidá-lo para outros eventos, porque de facto foi uma conversa muito agradável e de facto os advogados e os funcionários têm muitos pontos em comum, mais do que aqueles que às vezes por isso se diz. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Terminamos mais um Pode Esclarecer nas nossas conversas sobre a justiça. Voltaremos para mais um episódio desta série. Até à próxima.